A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Eu queria falar algo para os irmãos aí. Quer dizer para os irmãos que quando os irmãos aí entrega a vida inteiramente para Deus e faz aquilo que Ele agrada e faz aquilo que Deus fica feliz conosco, aquilo que agrada a Deus, é aquilo que agrada a Jesus, é aquilo que agrada o Espírito Santo. Deus faz coisas, irmãos, maravilhosas em nossas vidas. Deus nos mostra, irmãos, revelações profundas, revelações ocultas, ao qual muitos não podem ter essas visões, mas Deus nos mostra essas visões, essas revelações. Amém? Eu, uns dias para cá, através das minhas orações, orando, buscando, através da igreja, pedindo para que ele possa visitar a igreja, para que ele possa fazer uma grande obra, que venha ter uma igreja preparada, que adora ele somente, que deixe o Espírito Santo à vontade na igreja, que o Espírito Santo venha dirigir os cultos, que o Espírito Santo venha falar em nosso meio, usando revelações, usando no poder dele, nos dons dele, né? E então, irmãos, assim nós agradamos a Deus, né? Quando nós vamos fazer um culto, que nós deixamos o Espírito Santo de Deus dirigir o culto, né? Que deixa Deus se revelar no nosso meio, que faz o culto para Ele, somente para Ele, não para nós, porque o culto é de Deus, não é nosso. Então, se o culto é de Deus, quem dirige é Deus, a palavra é de Deus, os louvores é de Deus, tudo é de Deus, a obra é dele, não é nossa. Amém? Então, se nós ponemos isso no nosso coração, se nós deixamos Cristo entrar em nossas vidas, de verdade, e nós morremos para o mundo de verdade, e viver somente para Ele, entregar toda a nossa vida totalmente para Ele, deixar os nossos pecados, deixar as nossas iniquidades, fechar, irmão, as brechas em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, eu orando, buscando a graça dele, a misericórdia dele, vendo aí essa destruição, essas coisas nesse mundo afora, né? E eu falando com Deus, e dos dias para cá, eu tenho visto o adversário falar comigo. Quando eu aproximo de uma pessoa que Deus vai fazer uma grande obra, ele fala para mim não aproximar da pessoa, porque está bem lá, e ele está fazendo o que ele quer lá, está do jeito que ele quer. Então ele não quer que eu aproxime da pessoa, porque ele sabe que eu aproximando daquela pessoa, não é a minha carcaça, não é o meu eu, não sou eu, mas Jesus vai entrar naquela casa ali. Porque quando nós entregamos nossa vida totalmente para Cristo, a Cristo, ele vive em nós, ele mora em nós. Então, quando nós chegamos numa casa, numa pessoa, Cristo, ele chega naquela casa ali, através das nossas vidas. Amém? Então, isso incomoda o inimigo. Então, eu tenho visto isso, irmãos. Eu tenho visto, eu vi um ser preto, né? Muito grande, preto, com um livro preto na mão, né? Esse ser é a morte. Então eu vi ele pedindo a vida de, um, de uma irmã e ele chegou e falou se ele podia levar, né? E aí eu vi aquele ser de branco, falou assim, não, você não vai levar. Você não vai levar não, porque eu tenho uma obra na vida deles. Então você não vai tocar. Mas eles têm que firmar nos meus caminhos, pegar firme comigo, porque eu vou dar uma oportunidade para eles. Tá vendo, irmãos? Então, ó, para irmãos ver. E não é só isso, irmãos. Eu tenho entrado em alguns lares que eu fui, visitei, né? Tinha visto vulto preto,
dentro da casa, né? O inimigo falando, né? Os lares que eu visitei, o inimigo falando que não era para mim ir, né? E em nome de Jesus nós fomos, né? Então, irmãos, eu estava em pensamento, assim, de repente veio um pensamento na minha cabeça, né? Ao qual ali eu vi ali um inferno, né? E eu vi ali o Deus das trevas, né? Que é o Lúcifer. Ele estava lá dentro das trevas e ele falou para mim assim, que lá dentro ele é o Deus das trevas. E ele falou para mim que o mundo, ele comanda o mundo. O mundo ele comanda as pessoas, ele comanda todos, né? Ele disse que ele comanda todos. E aí eu fiquei olhando, né? Aí ele falou para mim assim, olha aqui para você ver, aqui dentro do inferno. Eu fiquei olhando. Aí ele falou, então, eu tenho os demônios aqui, eu tenho os diabos aqui. Então eu envio eles e cada um tem aqui um diabo que ele entra na pessoa, faz a pessoa fumar. Aqui tem outro diabo que ele faz a pessoa beber. Aqui tem outro diabo que ele faz a pessoa prostituir. Aqui tem outro diabo que faz a pessoa adulterar, né? E ele faz esses trabalhos aí, né? Então, eu fiquei ele falando comigo sobre isso. E aí, irmãos, eu também estava assim, eu fiquei ali em pensamento, né? A qual ali o demônio falou para mim assim que o videogame, a qual o jovem hoje joga muito, ele falou que o videogame é dele, né? Que o jogo nunca tem fim, ele nunca termina. E ele falou que assim ele faz o jovem ficar nervoso, ele faz o jovem ficar irado, ele faz o jovem ficar rebelde com pai e mãe, né? Ele faz que o jovem se perca nos estudos, não consegue estudar, né? E assim ele destrói a vida do jovem. E quando o pai e mãe vai falar alguma coisa para eles, eles levantam, né? Eles levantam, põem raiva, né? Eles ficam com raiva, acabam discutindo com o pai e mãe, falando coisas que não deve pai e mãe. Então, assim, ele faz isso, ele consegue destruir a família, né? Se o pai e mãe se levantar, ou o pai bater no filho nesse momento por causa que ele afrontou a mãe, aí o que, que ele faz? Ele põe um ódio no coração do filho, ele põe o filho contra o pai, ele põe o filho contra a mãe, né? E às vezes acaba acontecendo até uma desgraça no lar, né? Que ele coloca ódio, porque ele quer, o inimigo faz ele executar o que ele quer fazer. O inimigo quer que ele fique jogando, o inimigo quer que ele fique ali envolvido naquele jogo. Então ele faz ficar viciado naquele jogo. Então o pai não quer, aí começa o confronto. Às vezes acaba até conflitos grandes dentro da casa, né? Acaba criando muita raiva, briga, começa a discórdia dentro da casa, né? Assim ele falou para mim, né? E outra coisa que eu tava também que eu vi, né? Foi quando ele falou para mim da lingerie, né? Ele falou para mim assim, olha para você ver, ó, sobre a lingerie, aquelas lingerie que as mulheres gostam de usar. Ele falou assim, você está vendo a vermelha? Eu falei, vi. Ele falou assim, a vermelha é cor do pecado. Eu faço as pessoas pecar. Quando a mulher compra aquelas lingeries lá, eu faço que eles pecam. Eu faço que eles entram um desejo forte neles, eu faço eles pecar. Faço que muda o pensamento deles dentro das relações. E aí ele falou para mim assim, olha a preta, a lingerie preta. Aí eu estava olhando. Aí foi estudar sobre a preta, ela simboliza trevas. Então eu tenho domínio sobre essas vidas. Aí ele mostrou a branca, eu ia branca, ele falou, a branca
simboliza os pais de santo, aqueles trabalhos que eles fazem, aquelas roupas brancas. E eu tenho domínio sobre essas mulheres, eu tenho domínio sobre essas vidas. É, sou eu. Aí eu fiquei olhando, né? Aí ele falou para mim assim, olha para você ver, olha agora. Eu tava olhando assim, né? Ele falou assim, aí eu tava falando, falei, e a televisão, né? Aí ele disse para mim assim, a televisão, muitos falam da televisão, que a televisão ela é do diabo. Não, a televisão não é do diabo. A televisão, ela é ali um aparelho que está ali. Mas como hoje tem as programação mudanas, como tem essas programação do mundo, então ele disse para mim assim, através da televisão, não precisa as pessoas procurar o mundo. Eu trago um mundo dentro da casa. E quando eu trago o mundo dentro da casa, quando as pessoas começam a assistir essas coisas, o que eu faço? Eu ganho força dentro do lar e ali eu coloco o meu trono ali e eu começo a dominar aquela família, eu começo a destruir aquela família. Foi isso que ele passou para mim, né? E, e é isso que foi passando para mim, né? E tem mais coisas, né? Aí ele falou para mim assim, olha para a pintura. Eu fiquei olhando para a pintura, né? Que muitas mulheres hoje pintam as unhas, pintam a boca, né? E fica tudinho pintadinha, né? Aí ele falou para mim assim, olha para essa pessoa, olha para elas. Eu olhei, falei, sou eu, né? Ele falou, sou eu. Porque quando elas pintam, elas não são elas são outras mulheres. Aí o homem começa a gostar dela pela pintura que ela tem, pelo jeito que ela é, para ser outra pessoa. Aí eu faço que os dois se pecam. Quando os dois se pecam, o que, que acontece? Ele não está mais ali com a esposa dele porque é a esposa dele, é uma mulher mudada, é outra mulher. E assim, através dessas pinturas que as mulheres usam, que eu faço eles pecarem, assim também eu faço entrar os adultérios. Né? É isso que ele falou para mim. E aí ele falou para mim assim, olha agora para a igreja. Aí eu olhei para a igreja, né? Ele falou assim, eu domino todos os lugares, né? Eu domino todos os lugares. Eu domino os pregadores, eu domino os louvores. Hoje, quando um pregador ele é chamado para pregar numa igreja, eu falo assim, ó, olha, vou pagar tanto para você vir pregar aqui. Aí ele vai pregar, por causa do dinheiro ele vai. Só que chega lá, eu falo, você vai pregar o que eu quero que você prega aqui. Então assim eu domino. Assim eu domino. Aí eu domino a igreja. Porque não tendo palavra, não tendo pregação, não tem salvação. E não tendo salvação, não tem renovação, não tem mudança. Então assim o pecado permanece dentro da igreja. E assim eles estão todos dentro do meu requisito, estão dentro das minhas mãos e eu estou tomando conta de tudo. Aí ele falou assim, olha para as pessoas que louvam. O que elas parecem? Uma estrela. Elas querem se parecer com uma estrela. Elas não louvam mais para Deus. Elas cantam por causa de dinheiro. Elas cantam por causa de famas. Então muitas pessoas têm perdido a presença de Deus porque elas cantam por fama, por ser reconhecida. Então assim eu faço que elas pecam, eu faço elas perder a presença de Deus. Porque o verdadeiro louvor é adorar a Deus, somente adorar a Deus. Isso é o verdadeiro louvor de Deus. Então eu já tenho dominado todas essas vidas. E ele falou, você está vendo aquelas roupas caras? Fiquei pensando, então, essas roupas caras sou eu que faço os cristãos comprar essas roupas caríssimas, finíssimas, sapatos caros. Por quê? Quando eles entram, quando eles vêm, eles fazem as pessoas, chamam a atenção das pessoas e fazem as pessoas se escandalizar.
Então nisso eu faço as pessoas pecar. E com isso eu faço as pessoas perder a presença de Deus. E assim eu domino todas as coisas, né? Aí ele foi falando para mim isso, né? E é isso. Aí ele disse para mim também que quando a pessoa está na presença de Deus, quando a pessoa ela entrega a vida inteiramente para Deus e vive somente para Deus, não para o mundo, ele me mostrou. Ele falou assim, olha lá nesse momento dentro aqui do inferno. Aí eu olhei, sabe o que eu vi? Eu vi sendo bombardeado o inferno. Ele tremia, eles tinham medo, eles ficavam apavorados lá dentro. Quando a pessoa está na presença de Deus, quando entrega inteiramente para Deus, o inferno treme, os diabos ficam desesperados lá dentro. Amém? Foi isso que... E aí eu perguntei para ele, mas por que que em muitos lares as pessoas oram, falam o nome de Jesus, repreende e não acontece nada? Porque ele falou assim, nem todos que falam de Jesus, nem todos que invocam o nome de Jesus, tem Jesus. Quando a pessoa tem Jesus, quando ele toca no nome de Jesus numa casa, Jesus vem com ele, entra com ele lá dentro daquela casa. E eu não posso suportar isso. Então isso me incomoda. E eu perguntei, mas por que nem todos não têm autoridade? Ele falou, não. Ele falou que quando ali Jesus deu autoridade para os 12, esses 12 saiu e teve autoridade, mas não todos, né? A autoridade ela vem de Deus, mas por isso que às vezes as pessoas usam o nome de Jesus e não acontece mais nada. Então, nós temos que colocar na presença de Deus, que quando nós chegarmos numa casa, chegar num lar, ou a gente for visitar alguma coisa, algum lugar, que Jesus possa estar conosco, presente. Só chegando à presença de Jesus, o inimigo já fica desesperado para sair. Então não temos que levar o nosso eu, não temos que levar o nosso orgulho, não temos que levar a nossa vida, não temos que levar o nós lá dentro. Nós temos que ir sim, mas nós temos que levar Jesus na nossa vida. Ele tem que ser nossa vida, né? Jesus tem que aparecer na nossa vida, para aí sim a obra de Deus ser concluída. Amém, irmãos? E é isso, né? Eu vi muito mais coisa, mas esse é o principal que foi passado, né? E vamos aí firmar com Cristo. Deus abençoe todos. Fica na paz de Jesus Cristo. Se Deus me revelar mais alguma coisa, estarei gravando um áudio, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz de Jesus Cristo.